Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Quero enviar um abraço especial para você que me acompanha através da televisão, também através das redes sociais e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o magistrado Dr. Paulo César Gentili. O Dr. Paulo César Gentili, ele é magistrado, como eu disse, vinculado ao TJ, juiz da infância e juventude, junto ao foro aqui de Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje é a necessidade da atenção aos assuntos relativos à criança e ao adolescente. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Gentili, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber. O prazer é todo meu, doutor. Tá certo. Doutor, a respeito da nossa pauta, né, a atenção com os assuntos, né, que envolvem o menor, realmente tem que ser aplicada ali de uma maneira mais que especial, não é isso? Não tenha dúvida, né? Até por disposição constitucional, verdade, os assuntos afetos à infância e juventude, eles têm prioridade, eles têm primazia, não só no aspecto processual, mas também na formulação de políticas públicas, de maneira que é uma questão bastante sensível e que merece o empenho de toda a sociedade, não só da comunidade jurídica, para ser bem realizado. Certo. Doutor, nós temos nosso estatuto aí, que já não é tão novinho assim, né? Mas eu gostaria de saber sobre o enfoque jurídico, né? Se ele tem, assim, um aparelhamento que atende à modernidade, à evolução, ele está adequado aos dias de hoje, doutor? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já completou a maioridade penal, não é isso? E vem sendo bem testado, ele chegou para nós no início da década de 90, como uma proposta muito inovadora, com o objetivo de alavancar progressos no trato das questões dos direitos das crianças e dos adolescentes, que até então eram vistos como como objetos do direito de alguém, do Estado, da família, da sociedade, e passaram a ser encarados como sujeitos de direitos, não é? Como titulares de direitos. Outras questões também foram recebidas com bastante reserva e aos poucos foram sendo assimiladas. Por outro lado, a sociedade também evoluiu e o Estatuto, como toda legislação que vem a reboque das mudanças e dos progressos sociais, talvez mereça agora uma adequação, mereça agora uma modernização, né? Você acha que houve também uma evolução? Isso é real? Isso existe? Olha, mudar a maneira de pensar e a maneira de agir de uma comunidade é muito difícil, leva às vezes décadas. O Estatuto, por exemplo, embora já tenha mais de 20 anos de aplicação, em grande parte aí do Brasil, em grande parte mesmo do estado de São Paulo, ele foi mal compreendido e mal executado, né? Ele precisa ser plenamente testado para ser submetido a mudanças. Mas, por exemplo, no que diz respeito, e essa é uma questão aí nevrálgica do Estatuto, central, no que diz respeito ao envolvimento de adolescentes com o crime, talvez ele mereça ajustes, porque já não responde aos anseios da sociedade, não é? Talvez seja chegada a hora de rever algumas disposições do Estatuto. Isso com certeza, né, doutor? Legal, um momento importante aqui no ADV Jus. ADV especial. Confira. Olá, hoje o tema é direito tributário, mais especificamente a PEC 241.
A proposta de emenda constitucional 241 é uma proposta que vem causando muitos debates na mídia, com muitas opiniões contra e muitas opiniões a favor. Desvendando a proposta de emenda constitucional, ela basicamente impõe limites aos aplicadores do dinheiro público em âmbito federal para que estes não gastem valores acima das receitas apuradas no exercício anterior. Ou seja, o aplicador do dinheiro agora vai ter que se ater a especificamente gastar somente o caixa que ele fez no ano anterior à aplicação efetiva do dinheiro público. Fica vedado, pelo aspecto fiscal, qualquer renúncia ou desconto, incentivo de tributos pelo período de 20 anos, podendo ser a proposta revista em 10 anos. Ou seja, a característica dos tributos extrafiscais fica prejudicada em função de o aplicador do direito não poder mais ter a discricionariedade de conceder incentivos, como, por exemplo, ocorre com o IPI, usualmente ocorreu há pouco tempo com a redução de IPI para veículos e linha branca, que são os eletrodomésticos. Outro aspecto que causa bastante discussão entre a população é com relação aos gastos com saúde e educação. Os gastos com saúde e educação continuam sendo previstos, estão fora das reformas propostas pela PEC. A saúde, inclusive, terá antecipado o repasse de 15% que seria previsto somente para 2020, já para 2017. E as atualizações serão com base na inflação medida pelo IPCA, apuradas no ano anterior para ser aplicadas no ano posterior. Com relação à saúde, os incentivos também estão mantidos, os repasses de incentivos de até 4,5 bilhões de reais estão mantidos pelo Poder Público Federal. Na nossa próxima participação, falaremos sobre declaração de bens por pessoa física. Então, até lá. Ok, obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, já voltamos com o doutor Paulo César Gentili. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado Dr. Paulo César Gentili. A nossa pauta, a necessidade da atenção aos assuntos relativos à criança e ao adolescente. Dr. Gentili, felizmente, né, evoluímos, como a gente mesmo aqui está falando, né, e hoje privilegia-se, né, a permanência da criança com sua família biológica. Importantíssimo, né, doutor, se viesse. Não tenha dúvida. E esse tema, ele esconde, vamos dizer assim, questões tão pungentes, sabe? Quer dizer, eu creio que as questões mais difíceis com as quais um juiz de infância e juventude lida numa vara de infância são essas relativas ao tal direito à convivência familiar, sim, né? Sem dúvida. E que diz respeito, na verdade, não à situação daquela criança que está convivendo bem e pacificamente com a sua família, mas àqueles tantos, e são tantos, que não conseguem realizar esse direito, ou porque são vitimizados dentro da própria família, são vitimizados por pais negligentes,
por pais alcoólatras, usuários de droga, abusadores sexuais, por pais que maltratam seus filhos, e por pais, enfim, que abandonam os filhos, né? E aí nós descemos para a última escala, eu acho que do sofrimento, da dor que uma criança pode suportar. Nesses últimos dias em especial, e depois de estar lidando com questões como essa ao longo de mais de 20 anos, eu me surpreendi assim com extremos de sofrimento de crianças que desejam uma família depois de terem perdido as suas, pelo abandono em geral, e que desejam encontrar uma nova família, né? Eu tive que lidar com a situação de dois irmãos, um menino de 12 e uma menina de 7, que só conseguiram encontrar famílias depois que foram separados, porque juntos já ninguém os acolhia, e ainda assim passaram por uma experiência infeliz de ficarem ali 1 mês, 2 meses com famílias que os acolheram, mas numa tentativa frustrada. As famílias enfim, acabaram não se adaptando à experiência e devolveram as crianças, né? Então sofreram aí um segundo abandono na vida, e é muito difícil lidar com isso, sabe? Mas pode ter certeza de que eu não estou pintando com cores mais fortes do que a realidade nos apresenta. A gente sabe que existe. Doutor, agora assim, nessa seara aí do acolhimento, né, das casas que acolhem o menor, aqui, vamos trazer um pouquinho como diz outra brasa aqui para nossa sardinha, para Ribeirão Preto, onde a gente convive, né? Por exemplo, de uma década para cá, o que mudou, né? Houve um aumento nessas casas, houve uma melhora no trabalho delas, houve uma evolução, houve uma diminuição de crianças assistidas ou não? Houve sim, houve uma melhora muito grande. Quero lembrar que é da nossa época, da minha e da sua, a figura dos orfanatos. Lembra dos orfanatos? Ribeirão Preto teve orfanatos também, orfanatos que em geral eram mantidos por ordens religiosas, né? Estavam associados à Igreja Católica, e esses orfanatos, com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles foram proscritos, foram postos à margem da lei. Por quê? Porque os orfanatos tinham o propósito de recolher crianças, muitas vezes recém-nascidas, e de conduzi-las, tanto quanto possível, conduzi-las bem até a idade adulta, não é isso? Assim foi, por exemplo, o orfanato mantido pela FEBEM em Batatais, que criou e educou até a idade adulta milhares de crianças e de jovens. O fato é que o Estatuto, quando veio trazendo a ideia de que era direito fundamental de toda criança, de todo adolescente, viver no seio da sua própria família, e quando isso não fosse possível, ao menos que fosse criado por uma família substituta, sob a forma da guarda, da tutela e da adoção, colocou de lado os orfanatos, que aos poucos, então, deixaram de existir. Os orfanatos foram substituídos pelos abrigos, e em Ribeirão Preto nós chegamos a ter 6 abrigos, boas instituições, a maioria delas agora mantidas não mais por ordens religiosas, mas por organizações não governamentais, associações filantrópicas, passaram a funcionar com o viés da modernidade ditada pelo Estatuto, já não com o propósito de criar por muito tempo essas crianças, mas de acolhê-las em caráter excepcional e breve. Aqueles que tinham inadequações no cuidado com os filhos, dificuldades para exercer a paternidade, a maternagem, foram alvos de ação, então, dos CREAs, dos programas de atenção social e psicológica. Como resultado, inverteu-se a equação. O maior número de crianças passou a ser devolvido para as próprias famílias do que encaminhado para a adoção. Nisso foi se encontrando o ponto ideal da realização desse direito à convivência familiar e comunitária. E de tal sorte esses serviços foram melhorando
que nós começamos a experimentar em Ribeirão Preto o fechamento dos abrigos. O fechamento dos abrigos pela solução dos problemas surgidos, né? Então, de 6 abrigos, hoje nós temos em Ribeirão Preto um único abrigo, mantido pela Prefeitura Municipal, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. A sigla é SAICA. O SAICA, antigo CACAV, hoje acolhe cerca de 30 crianças e adolescentes, que é um número até bem razoável para uma cidade com mais de 600 mil habitantes, não é? O tempo médio de permanência dessas crianças é de menos de 6 meses, que é o limite ditado pela legislação. Algumas dessas crianças, por dificuldade de solução dos seus problemas ou por dificuldade de colocação em adoção, acabam ficando um tempo maior, né? Acabam ficando às vezes até a idade adulta mesmo, porque existem problemas que são insolúveis. Problemas assim de adequação ou de reintrodução da criança numa família. Cada caso é um caso, né, doutor? Mas o fato é que hoje a gente observa um círculo virtuoso, como nós conseguimos melhorar o programa, a solução para o problema é mais rápido e isso vai fazendo com que o abrigo fique cada vez menor, o que é muito desejável. Que bom, né? que bom, que bom. Legal, meus amigos, eu quero falar para vocês a respeito da Marins Consultoria, parceiro aqui do ADVJus. Veja. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Um recadinho para você, a realização da corrida da OAB Sertãozinho. Olha aí, os dados estão aparecendo. Maiores informações você pode obter através do nosso site, o advjus.net, ou através do telefone mesmo, da subseção Sertanesina. Tá aí o recado da doutora Daniela, ok? Agora sim, um intervalo, voltamos já já. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, estamos de volta então com esse terceiro bloco. Como hoje, vocês sabem, hoje estamos recebendo o magistrado Dr. Paulo César Gentili. A nossa pauta, a necessidade de dar atenção aos assuntos relativos à criança e também ao adolescente. Doutor, inclusive, essa indagação que eu vou aqui fazer para o senhor, eu já fiz aqui por ocasião de uma visita tão ilustre com a sua, que foi do doutor Pacini, que já esteve com a gente, e eu perguntei para ele, doutor, existem muitos prejuízos para aquela criança, né, que deixa de brincar a pretexto de ajudar em casa. Como é possível refletir uma situação assim, doutor? Então, o brincar para a criança é mais do que lazer, não é? O brincar, ele é um instrumento para a evolução. Através da brincadeira formam-se sinapses no cérebro que vão depois possibilitar que essa criança desenvolva aptidões, desenvolva capacidades que sem isso ela não vai ter, não é? Quer dizer, o próprio fato de brincar, às vezes sozinha, gesticulando ali com um carrinho ou com um super-herói, enfim, ela está exercitando a criatividade dela, ela está exercitando a fantasia, e isso vai depois dar para ela a condição de ter uma avaliação crítica do mundo, das coisas, né? O brincar é essencial, é mais do que
o lazer, é mais do que o prazer para a criança, é o desenvolver das suas habilidades, vai acordando para necessidades que antes pareciam escondidas. É verdade. Doutor, agora a questão da pobreza, né? Está inserida aí dentro da nossa sociedade, né? A dificuldade dos pais. Eu acho que isso aí, assim, realmente tem que ficar uma questão ser resolvida de lado, né? Eu acho que nós não podemos, acho que ninguém, né, colocar como essa situação para a criança e o adolescente ser afastada das atividades que lhes são atinentes a pretexto de ajudar os pais, né, doutor? Sim, sem dúvida. Nós somos um país que tem um índice de pobreza muito grande, nós conseguimos melhorar bastante, né, os índices de pobreza, de miserabilidade, mas basta andar por esta cidade de Ribeirão Preto, que é uma das mais ricas, do estado mais rico do Brasil, para a gente encontrar favelas em todo canto, né? E nas favelas a gente encontra o quê? A ausência do Estado, seja no esgoto que corre solto, seja nos gatos em busca da energia elétrica, seja pela falta de espaços para as pessoas viverem com dignidade e não amontoadas umas sobre as outras, seja pela ausência de segurança pública, não é? E ambientes como esse são ambientes onde vicejam abusos de toda sorte, né? E os indivíduos mais frágeis, como as crianças, os adolescentes, os idosos e as mulheres, são os mais atingidos por esse ambiente deletério onde os direitos mínimos não são respeitados, não são observados. Porque frequentemente, porque na grande maioria das vezes, o melhor para a criança não é o melhor para mim, não é o melhor para você. A nossa visão de mundo, a nossa visão de conforto, de adequação, não é a mesma visão daquela criança. Eu já vi isso ao vivo e a cores, não é? Sim. Quando a criança pede insistentemente para sair do abrigo e para voltar para junto daquela sua mãe, que é usuária de droga, que é usuária de álcool, que tem os cabelos desgrenhados, que tem uma visão desagradável ao olhar de outras pessoas, mas que para aquela criança significa tudo em termos de conforto, de carinho e de adequação, né? Muitas vezes o que a criança quer não é o conforto material, é o conforto emocional, é o conforto moral, que ela só vai encontrar junto da sua família, junto da sua comunidade. E por isso é que num momento de muita felicidade, o legislador estabeleceu no Estatuto da Criança e do Adolescente que a falta de recursos materiais, ou seja, que a pobreza não justifica o afastamento de uma criança da sua família. Pobreza não é causa de destituição de poder familiar. É isso mesmo. Mais um ADV especial. Excelente. Veja. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma decisão praticada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente que envolve o direito processual penal. Essa decisão que ocorreu recentemente foi em decorrência de uma ação proposta pela OAB e o Partido Ecológico Nacional. Eles entraram com uma ação declaratória de constitucionalidade, dizendo que essa decisão que permitiu a execução da pena proferida em fevereiro estaria ferindo o artigo 283 do Código de Processo Penal. Por esse artigo, somente existirá uma prisão se for uma prisão decorrente de um ato em flagrante delito, em razão de uma prisão processual ou, o ponto que é a divergência, em razão de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, houve uma divergência. Se essa decisão do Supremo que permitiu a prisão, a execução da pena em segunda instância, estaria infringindo esse artigo 283 do Código de Processo Penal. E aí houve uma divergência dentro do próprio Supremo. 5 ministros entenderam que a possibilidade de execução da pena estaria ferindo esse artigo. Então seria caso de parar com essa possibilidade. Contudo,
A maioria da corte, 6 votos, entenderam que não, que o fato de você possibilitar a execução da pena nesse momento não interfere nesse artigo, não é inconstitucional e muito menos fere o princípio constitucional da inocência ou da não culpabilidade. Então, eles entenderam que há a possibilidade, portanto, do réu ser preso, muito embora tenha ainda a possibilidade de ingressar com um recurso especial ou um recurso extraordinário. Na minha concepção, é uma decisão equivocada, embora a gente tenha que respeitar, mas ainda é uma decisão equivocada, porque o entendimento básico é que essa possibilidade existe justamente para ter uma eficácia do direito penal, uma eficácia na punição do sujeito que foi condenado em segunda instância. E na minha concepção, o fato só está acontecendo em virtude da demora no julgamento pela justiça. Se houvesse uma rapidez nesse julgamento, lógico que isso não seria necessário. Então, o que falta, na verdade, é uma estrutura judicial para que possibilite um julgamento mais rápido. Na nossa próxima participação, irei falar sobre delação premiada. Até lá! Ok, obrigado, doutor. Eu falei com o magistrado Dr. Paulo César Gentili, ele é o titular aqui da Vara da Infância e Juventude aqui em Ribeirão Preto, a quem eu quero agradecer imensamente a visita aqui ao estúdio do Doutor, foi um prazer imenso estar aqui, espero ter colaborado nesse nosso bate-papo que foi tão gostoso. Com Muito certeza, obrigado, doutor. viu? É isso mesmo. Meus amigos, vocês podem novamente curtir esse programa, é só você acessar o nosso site www.advjus.net. Eu recomendo, ok? Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu quero convidá-lo a que você se inscreva em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Um forte abraço, até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.